São 6 da manhã. Você abre os olhos antes do alarme tocar. Não porque descansou, porque você não conseguiu dormir direito. E a primeira coisa que você sente não é gratidão. Não é aquela paz do Salmo 23. É peso. Antes do primeiro café, antes do celular, antes de qualquer coisa, o peso já estava lá. E você conhece esse peso. Você já tentou de tudo para ele ir embora. Mais oração, mais jejum, mais Bíblia aberta na mesa da cozinha toda manhã. Você se esforçou. Deus sabe que você se esforçou. Mas o peso continua lá. Como se você estivesse correndo, numa esteira, gastando tudo o que tem e não saindo do lugar. E no fundo, bem no fundo, num lugar que você raramente admite, nem para si mesmo, você se pergunta: mas o que é que eu estou fazendo de errado? Hoje eu preciso te dizer uma coisa. Você não está fazendo nada de errado. Você está exausto de lutar a batalha errada. E tudo vai começar a mudar, tudo, no momento em que você entender o que significa uma única palavra: permanecer. No Evangelho de João, capítulo 15, Jesus faz algo radical. Ele vira de cabeça para baixo tudo o que a gente aprendeu sobre crescer espiritualmente, sobre ter paz, sobre ter força. A maioria de nós trata a nossa vida espiritual como bateria que a gente precisa ficar carregando. Mas Jesus descreve outra coisa completamente diferente. Até o final desse vídeo, você vai ver exatamente como experimentar uma paz que fica, sem o esforço frenético, sem o esgotamento espiritual, sem a exaustão de tentar se consertar. Eu vou te mostrar o segredo da videira e por que a sua luta pode estar sendo justamente o que está impedindo o seu avanço. Imagina duas pessoas, as duas perseguindo a mesma coisa, uma vida que importa. A primeira, vou chamar de o esforçado. Ele acorda às 5 da manhã, tem o caderno de oração na mesa, tem o timer de 30 minutos de intercessão, tem a lista de versículos para decorar essa semana. Ele faz tudo certo. Mas você olha nos olhos dele e vê que ele está segurando tudo, com as duas mãos, morrendo de medo de soltar. Para ele, a fé parece uma lista de tarefas que nunca termina. E se um dia ele parar, tudo desmorona. Aí tem a segunda pessoa, vou chamar de o permanente. A vida dela não é perfeita. Ela passa pelas mesmas tempestades, pelo mesmo estresse, pelos mesmos dias difíceis. Mas tem algo na forma como ela se move, uma calma estranha. Uma estabilidade que não faz sentido dado o tamanho dos problemas. Ela não está em pânico, não está esgotada. Se você chegar para ela e perguntar o segredo, ela não vai te dar uma lista. Ela não vai te recomendar um app. Ela vai sorrir e dizer: a diferença não é quanto eu corro, é onde eu estou enraizado. Uma tenta gerar força, a outra está conectada. A diferença não é esforço, é conexão. Mas olha, antes dessa palavra fazer sentido para você de verdade, eu preciso te levar a um lugar. A uma noite específica. A última noite de Jesus com seus discípulos. Eles estavam no cenáculo, a mesa posta, o pão partido, o vinho derramado. E Jesus sabia que ia morrer no dia seguinte. E o que ele escolhe falar nessa noite? Não é sobre o céu, não é sobre o inferno, não é sobre o fim dos tempos. Ele fala sobre uma videira. João 15, 1-5. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Essa passagem é um divisor de águas, porque ela tira o peso do nosso esforço e coloca na nossa conexão. Não é sobre o que você faz, é sobre onde você está. A sua luta não é para dar fruto, a sua luta é para permanecer. O fruto é uma consequência natural da permanência. E como a gente faz isso?
Como a gente permanece? Eu vou te dar 3 ajustes simples, 3 mudanças que mudam tudo. O primeiro, a mudança de narrativa. A maioria de nós passa o dia reagindo. Reage ao e-mail estressante, ao comentário grosseiro, à notícia ruim. Quando você reage, você está operando da sua própria bateria limitada. E você sabe como termina. O ajuste, antes de reagir, pausa. Em vez de deixar o barulho do mundo ditar seu humor, deixa uma verdade de Deus moldar sua perspectiva. A mensagem é simples. Eu não sou o que meu estresse diz que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. O segundo, a mudança de oração. Muita gente pensa que oração é uma reunião que você precisa agendar. Uma hora específica, um lugar específico. E quando acaba, Deus fica para trás. Mas você não visita a videira, você permanece nela. O ajuste. Migrar da oração de longa distância para conexão constante. Fala com Deus como se Ele estivesse no cômodo com você, porque Ele está, no trânsito, lavando a louça, antes de uma conversa difícil. Palavras simples, breves. Senhor, tô aqui, precisando de você. Que o Senhor conduza essa conversa, essa reunião, esse dia. O terceiro, e esse é o que a gente mais resiste, a mudança de alinhamento. Obediência não é sobre seguir regras para deixar Deus satisfeito. É sobre ficar no fluxo do poder. Toda vez que você escolhe o caminho de Deus no lugar do seu impulso imediato, você não está ganhando pontos. Você está limpando o canal. Você está removendo o ruído. O ajuste. Veja a obediência como proteção, não como restrição. Quando você alinha sua vida com a dele, o poder da videira flui para o ramo sem obstáculo. Quando você para de tentar e começa a permanecer, a atmosfera da sua vida começa a ter uma textura diferente. Não é mágica da noite para o dia, é transformação natural. Pensa assim, você não precisa mandar uma macieira fazer maçã. Ela faz porque ela é saudável, porque ela está conectada ao solo certo, à luz certa, à fonte certa. Quando você está conectado à fonte, seu caráter para de ser um projeto pesado e começa a ser produto natural. A paz não é mais uma meta. Você não precisa mais se forçar a ficar calmo. Você começa a experimentar uma paz que não faz sentido dado o tamanho dos seus problemas. A alegria para de ser uma caça. Você para de correr atrás do próximo momento bom. Uma alegria profunda, estável, começa a brotar de dentro de você, mesmo nos dias difíceis. Especialmente nos dias difíceis. A força para de ser um esforço. Você se vê lidando com coisas que antes te quebravam, não porque ficou mais forte, mas porque a videira está fornecendo o poder. Sua vida começa a dar fruto, paciência, bondade, propósito, naturalmente. Você não é mais operário de si mesmo, tentando bater meta. Você é ramo, e o fluxo está fluindo através de você. Então aqui está a verdade em que você pode descansar hoje. A vida cristã não é um campo de provas para ver quanto você aguenta. É uma conexão viva com aquele que suporta tudo. Chegou a hora de parar o ciclo exausto de tentar se tornar alguém melhor pela força de vontade. Não é sobre se esforçar, é sobre permanecer. Não é sobre o seu poder, é sobre a fonte dele. Não é sobre fazer mais, é sobre ficar perto. Se você está cansado, para de tentar consertar o ramo. Volta para a videira. O momento em que você para de tentar fazer tudo sozinho é exatamente o momento em que tudo começa a mudar. Então, da próxima vez que você sentir aquele peso familiar, quando você se sentir esgotado, vazio ou completamente soterrado pelo peso da vida, não tente mais. Não volta para a bateria vazia. Não volta para a esteira do esforço. Deixe esse sentimento ser o sinal. Reconecta, respira, para, chega perto. Porque tudo que você se esgotou tentando encontrar, a paz que dura, a força que não quebra, a alegria que não é de plástico, tudo isso flui de um só lugar. Não vem do seu esforço. Vem da videira, o seu lar. Para. Fica.
e deixa ele trabalhar. Se essas palavras chegaram a um lugar da sua alma que estava um pouco seco ultimamente, não rola a tela sem fazer um movimento em direção à videira. Vai até os comentários e escreve: Senhor, me ensina a permanecer. Não tô pedindo engajamento, tô te convidando de volta para casa. Ao escrever essas palavras, você está dizendo para o seu coração que o esforço terminou e a conexão recomeçou. Amém. E se você conhece alguém que está correndo com 1% de bateria agora mesmo, alguém exausto, ansioso, cansado de tentar, compartilhe esse vídeo com ela. Dá a ela a permissão que precisava para parar de empurrar e começar a descansar. E se você quer mais dessas verdades simples que transformam vidas, se inscreve no canal. Vamos aprender juntos a parar com a correria. A paz de Cristo seja com você. Vamos permanecer juntos.